Ao conhecer a nova empregada doméstica, o milionário ficou paralisado ao ver seu colar, o mesmo que sua filha usava quando desapareceu há muitos anos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! A mansão Thorsten erguia-se imponente no alto do Morumbi, suas paredes em tons pastéis refletindo o sol da tarde de São Paulo. Dentro daqueles muros, Tiago Mendonça reinava como mordomo há mais de 3 décadas, conhecendo cada canto, cada segredo daquela propriedade, que considerava mais seu lar do que dos próprios donos. Naquela tarde de outono de 1995, enquanto organizava a biblioteca do Sr. Konstantin Thorsten, um empresário bem-sucedido do ramo têxtil, Tiago observava através da janela o movimento dos funcionários no jardim. Seus olhos castanhos, já marcados pelo tempo, acompanhavam com precisão cada detalhe, cada gesto dos empregados que, diferente dele, eram apenas passageiros naquela casa. O som dos saltos de Beatriz Thorsten ecoou pelo corredor de mármore. A esposa de Konstantin carregava consigo a notícia que mudaria para sempre o equilíbrio daquela casa. Tiago ajeitou a gravata do uniforme impecável e preparou seu melhor sorriso, aquele que havia se tornado sua marca registrada ao longo dos anos. Tiago, preciso que prepare o antigo quarto de hóspedes do 2º andar, anunciou Beatriz, suas mãos acariciando suavemente a barriga de 5 meses. Konstantin e eu decidimos que será o quarto do bebê. O mordomo sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Um bebê. Uma criança que seria a herdeira legítima dos Thorsten. Anos de dedicação e serviço leal pareceram desvanecer diante da perspectiva de um novo membro na família. Claro, senhora Beatriz. Começarei os preparativos imediatamente, respondeu com sua costumeira eficiência, mascarando a tempestade que se formava em seu interior. Nos meses que se seguiram, Tiago observou as transformações da mansão. O quarto de hóspedes, antes seu refúgio particular onde guardava pequenas lembranças de sua vida dedicada aos Thorsten, foi completamente renovado. Paredes foram pintadas em tons suaves, móveis importados chegavam semanalmente e uma energia diferente preenchia os corredores. Konstantin, sempre tão reservado e focado em seus negócios, agora passava horas discutindo com decoradores e planejando o futuro. Beatriz irradiava felicidade, transformando a rotina austera da mansão com sua alegria contagiante. Para todos, era um momento de celebração. Para Tiago, cada mudança era como um golpe em sua posição privilegiada. Durante as noites, sozinho em seu quarto nos fundos da propriedade, o mordomo rememorava sua trajetória. Havia chegado ali ainda jovem, conquistando a confiança dos patrões com sua dedicação e discrição. Ao longo dos anos, tornara-se mais que um funcionário. Era o confidente, o guardião, o homem que mantinha a engrenagem daquela casa funcionando perfeitamente. Suas mãos enrugadas acariciavam as fotografias antigas, momentos congelados de uma época em que sua palavra era lei entre os funcionários. Agora via seu império ameaçado por uma criança que nem havia nascido. O inverno chegou trazendo consigo ventos gelados e a proximidade do parto. Tiago observava as mudanças no comportamento dos patrões com crescente apreensão. Konstantin, sempre tão dependente de seus serviços, agora dedicava toda a sua atenção à esposa. As conversas particulares no escritório, onde importantes decisões eram tomadas com sua participação, tornaram-se cada vez mais raras. Uma tarde, enquanto arrumava o closet do casal, encontrou uma pasta com documentos sobre um fundo fiduciário sendo preparado para o bebê. Números expressivos dançaram diante de seus olhos, lembrando-o da fortuna que jamais seria sua, apesar de toda uma vida de serviços prestados. Foi naquela noite que o primeiro pensamento sombrio cruzou sua mente. Sentado em sua poltrona preferida, observando a cidade iluminada através da janela de seu quarto, Tiago começou a traçar um plano. Não podia permitir que uma criança destruísse tudo o que havia construído. A mansão Thorsten era seu reino, e ele faria qualquer coisa para mantê-lo. Numa manhã de primavera de 1996, a mansão Thorsten foi despertada pelo choro forte de uma recém-nascida. Helena, como foi batizada,
chegou ao mundo trazendo consigo a promessa de uma nova era para a família. O quarto cor-de-rosa, meticulosamente preparado, finalmente recebeu sua pequena moradora. Tiago mantinha sua rotina impecável, mas seus olhos nunca deixavam de acompanhar cada movimento relacionado ao bebê. Observava as babás que foram contratadas, estudava suas rotinas, horários e, principalmente, seus momentos de distração. Durante as madrugadas podia ouvir o choro de Helena ecoando pelos corredores. Cada som era como um lembrete de sua posição cada vez mais periférica na dinâmica da casa. Os meses passaram e suas suspeitas se confirmaram. Constantin já não o consultava sobre as decisões importantes da casa, preferindo discutir tudo com Beatriz. Os jantares íntimos, onde servia apenas ao patrão em seu escritório, momentos em que importantes confidências eram compartilhadas, tornaram-se cada vez mais raros. Em uma tarde particularmente movimentada, quando a mansão recebeu diversos convidados para celebrar o 6º mês de Helena, Tiago observou algo que acelerou seus planos. No pescoço da pequena, um delicado colar de ouro com um pingente em forma de coração, presente de Constantin, brilhava como um símbolo de tudo que ele estava perdendo. A oportunidade surgiu algumas semanas depois. Era um domingo, e parte dos funcionários estava de folga. A babá principal havia se ausentado para resolver uma emergência familiar, e sua substituta era uma jovem inexperiente, facilmente manipulável. "Senhorita Marina", chamou Tiago com sua voz mais profissional. "A senhora Beatriz está pedindo sua presença na cozinha. Parece que há um problema com o preparo da papinha da pequena Helena." Sem questionar. Afinal, quem duvidaria do mordomo-chefe? A jovem babá dirigiu-se à cozinha, deixando o berço momentaneamente sem supervisão. Com a agilidade de quem conhecia cada centímetro da casa, Tiago entrou no quarto, pegou Helena nos braços e, pela primeira vez em 30 anos, usou a escada de serviço sem ser por necessidade de trabalho. O Parque do Ibirapuera, um dos maiores cartões postais de São Paulo, estava particularmente cheio naquela tarde de domingo. Tiago, vestindo roupas comuns que havia comprado especialmente para aquele momento, misturou-se à multidão. Helena, agora envolta em uma manta diferente, dormia tranquilamente, alheia ao que estava acontecendo. Com cuidado para não ser visto por nenhuma câmera, dirigiu-se à área mais movimentada do parque. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos permaneciam firmes. Anos de serviço o haviam ensinado a manter a calma nas situações mais tensas. Próximo a um grupo de famílias que faziam piquenique, deixou Helena sobre um banco, certificando-se apenas de que o colar permanecia em seu pescoço, uma decisão que anos mais tarde se provaria crucial. Quando retornou à mansão, o caos já estava instalado. Sirenes de viaturas cortavam o ar, funcionários corriam desorientados e os gritos desesperados de Beatriz ecoavam por todos os cantos. Constantin, sempre tão controlado, parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. "Tiago, onde você estava?" perguntou o chefe de segurança com olhos desconfiados. "Na igreja, como todos os domingos", respondeu com a tranquilidade de quem tinha álibi preparado. "Precisei fazer uma parada no mercado para comprar alguns itens pessoais." As buscas se estenderam por semanas. A polícia vasculhou cada canto da cidade, cartazes com a foto de Helena foram espalhados por todo o estado, recompensas foram oferecidas. Mas a pequena herdeira dos Thorsten havia desaparecido sem deixar rastros. A mansão, antes tão cheia de vida e esperança, mergulhou em um silêncio sepulcral. Beatriz adoeceu de tristeza, passando dias inteiros trancada no quarto da filha. Constantin enterrou-se no trabalho, como se as longas horas no escritório pudessem preencher o vazio deixado por Helena. E Tiago, mantendo sua postura impecável, continuou sendo o mordomo eficiente de sempre. Aos poucos, sua importância na casa foi sendo restaurada. Novamente era ele quem coordenava tudo, quem mantinha a ordem em meio ao caos emocional que se instalou. Se alguém notou o brilho de satisfação em seus olhos, preferiu atribuí-lo à dedicação de um funcionário leal, tentando manter a normalidade em tempos difíceis. São Paulo, 2024. O Lar Nossa Senhora das Graças, localizado no bairro do Ipiranga, mantinha-se como um refúgio para crianças e adolescentes há décadas.
Entre suas paredes gastas pelo tempo, Valentina Duarte, agora com 28 anos, organizava suas poucas pertences. Depois de anos trabalhando como voluntária no lugar que a acolheu quando bebê, finalmente havia conseguido uma oportunidade que poderia mudar sua vida. "Você tem certeza que quer trabalhar em casa de família, Val?" perguntou irmã Conceição, ajeitando os óculos no rosto enrugado. A freira, que praticamente criou Valentina, não escondia sua preocupação. Com seu diploma de pedagogia, poderia tentar algo melhor. Valentina sorriu, tocando instintivamente o colar com pingente de coração que carregava desde que se conhecia por gente. Era sua única ligação com um passado misterioso, junto com as memórias nebulosas do dia em que foi encontrada no Parque do Ibirapuera por uma senhora que a levou ao orfanato. "A agência disse que é uma das melhores casas do Morumbi, irmã. E o salário vai me ajudar a pagar a especialização em educação especial", respondeu, guardando na mala surrada alguns livros infantis que usava em suas aulas voluntárias. O táxi serpenteou pelas ruas movimentadas da capital paulista, deixando para trás o bairro familiar do Ipiranga em direção ao luxuoso Morumbi. Valentina observava a paisagem mudar gradualmente. Os prédios comerciais dando lugar a mansões imponentes, protegidas por muros altos. Quando o carro parou em frente ao portão da mansão Thorsten, Valentina precisou conter um suspiro de admiração. A construção em estilo neoclássico parecia saída de um filme de época, com seus jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. Um senhor de cabelos grisalhos e postura impecável a aguardava no topo da escadaria. Tiago Mendonça, ainda mordomo da família após tantos anos, analisou a recém-chegada com olhos críticos. Algo no semblante da jovem o perturbou instantaneamente, como uma memória distante que insistia em se manifestar. "Seja bem-vinda, senhorita Duarte. Sou Tiago, o mordomo da família Thorsten", apresentou-se com formalidade estudada. "Acompanhe-me, por favor. A senhora Beatriz a aguarda no escritório." Enquanto caminhavam pelos corredores decorados com obras de arte e antiguidades, Valentina sentia uma estranha familiaridade com aquele ambiente. O aroma de flores frescas misturado ao cheiro de madeira antiga provocava nela sensações indefiníveis. Beatriz Thorsten, ainda elegante aos 60 anos, levantou-se para receber a nova funcionária. Seus olhos, marcados por uma tristeza permanente, se detiveram por um momento no colar que Valentina usava. Um tremor quase imperceptível passou por seu corpo, mas ela manteve a compostura. "Então você trabalhou no lar Nossa Senhora das Graças?" perguntou Beatriz, folheando o currículo de Valentina. "Conheci a irmã Conceição há muitos anos. Uma mulher extraordinária." "Sim, senhora. Na verdade, cresci lá", respondeu Valentina com sinceridade. "O orfanato é minha única família." Constantin Thorsten, que até então permanecera em silêncio observando pela janela do escritório, virou-se bruscamente ao ouvir aquelas palavras. Seus olhos percorreram a figura de Valentina com intensidade desconcertante. "E seus pais biológicos?" questionou, sua voz traindo uma emoção contida. "Nunca houve nenhuma pista sobre eles." Valentina tocou novamente o colar, um gesto que se tornara automático quando falava sobre seu passado. "Apenas este colar, Sr. Thorsten. Foi encontrado comigo quando me deixaram no parque. A polícia investigou na época, mas..." A frase ficou suspensa no ar. Beatriz havia se levantado abruptamente, seus olhos fixos no pingente em forma de coração. Constantin também se aproximou, seu rosto perdendo a cor gradualmente. Do lado de fora do escritório, Tiago observava a cena através da fresta da porta, suas mãos tremendo levemente, enquanto segurava uma bandeja de chá. A semelhança que tanto o perturbara finalmente fazia sentido. Valentina era o fantasma de seu passado retornando para assombrá-lo. "Esse colar..." murmurou Beatriz, sua voz quase falhando. "Constantin, você está vendo o mesmo que eu?" O empresário assentiu lentamente, suas mãos buscando apoio na mesa mais próxima. "Impossível. Depois de tanto tempo..." Valentina olhava confusa para os patrões, sem entender a comoção que sua simples joia havia causado. O que aquele colar, sua única conexão com um passado desconhecido, significava para aquelas pessoas. A atmosfera no escritório da mansão Thorsten ficou carregada de uma tensão palpável.
Beatriz, com mãos trêmulas, aproximou-se de Valentina, seus olhos fixos no delicado pingente de coração que a jovem usava. Posso ver esse colar mais de perto? Perguntou sua voz embargada pela emoção contida. Valentina, ainda sem compreender a magnitude daquele momento, hesitou por um instante antes de remover o colar. Era a primeira vez em sua vida que o tirava na presença de estranhos. Aquela joia era mais que um adorno. Era seu único vínculo com uma história que desconhecia. Constantin se aproximou, segurando a mão da esposa, enquanto ela examinava o pingente. Na parte de trás, quase invisível ao olhar desatento, estava gravada uma pequena inscrição. HT, nossa estrela guia. Helena Thorstein, sussurrou Beatriz, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Nossa pequena Helena. Do lado de fora do escritório, Tiago sentia o mundo girar. Precisou se apoiar na parede para não cair, a bandeja de chá tremendo perigosamente em suas mãos. O passado que ele havia enterrado há tanto tempo estava ressurgindo como um tsunami, ameaçando destruir tudo em seu caminho. Não entendo, disse Valentina, sua voz traindo a confusão que sentia. Quem é Helena Thorstein? Constantin respirou fundo antes de responder, sua voz carregada de emoção. Nossa filha. Ela desapareceu há 28 anos, quando tinha apenas 6 meses de idade. Este colar, eu mesmo mandei fazer para ela, uma peça única. A revelação atingiu Valentina como um raio. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se sentar. Memórias fragmentadas de sua infância no orfanato começaram a se misturar com as informações que acabara de receber. Mas como? Quer dizer, eu fui encontrada no parque do Ibirapuera, balbuciou, tentando organizar seus pensamentos. A senhora que me encontrou disse que eu estava sozinha em um banco, apenas com este colar. Foi exatamente onde nossa Helena desapareceu, interrompeu Beatriz, sua voz ganhando força. Um domingo de primavera. Fizemos buscas intermináveis, oferecemos recompensas, mas nunca encontramos nenhuma pista concreta. Tiago, do outro lado da porta, lutava contra o impulso de fugir. Suas mãos, antes tão firmes e precisas, agora tremiam descontroladamente. A xícara na bandeja tilintava, criando uma trilha sonora sinistra para aquele momento de revelações. Precisamos fazer um teste de DNA, declarou Constantin, sua voz recuperando o tom decidido de empresário. Não podemos nos precipitar, mas as coincidências são extraordinárias demais para serem ignoradas. Valentina concordou silenciosamente, sua mente ainda tentando processar a possibilidade de que sua verdadeira família estava ali, diante dela. Anos de perguntas sem resposta, noites insones imaginando suas origens, e agora tudo parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça há muito tempo incompleto. Beatriz não conseguia tirar os olhos de Valentina, como se tentasse recuperar o tempo perdido através do olhar. Seus olhos são idênticos aos meus, e o formato do rosto, Constantin, é igual ao seu pai. O som da bandeja caindo no corredor interrompeu a conversa. Tiago, em sua pressa para se afastar, havia derrubado o serviço de chá. O barulho de porcelana quebrando ecoou pela mansão como um presságio sombrio. Tiago, está tudo bem? Chamou Constantin, dirigindo-se à porta. O mordomo, recompondo-se rapidamente, começou a recolher os cacos. Perdão, senhor. Um momento de distração. Providenciarei outro chá imediatamente. Mas seus olhos, quando encontraram os de Valentina, revelavam mais que um simples constrangimento. Havia medo ali, um pavor primitivo que não passou despercebido pela jovem. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram, e Valentina sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Não se preocupe com o chá agora, Tiago, disse Beatriz, sua atenção voltando para Valentina. Temos assuntos mais importantes para resolver. Por favor, providencie para que o Dr. Augusto venha até aqui ainda hoje. Precisamos realizar esse exame o quanto antes. O mordomo assentiu mecanicamente, seu rosto uma máscara de eficiência profissional que mal conseguia esconder o turbilhão de emoções que o consumia por dentro. Enquanto se afastava pelo corredor, sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída para a situação que ele mesmo havia criado tantos anos atrás.
O consultório particular do Dr. Augusto Rezende, localizado nos Jardins, recebeu os Thorsten e Valentina na manhã seguinte. O médico, amigo de longa data da família, conduziu pessoalmente a coleta do material genético para o exame de DNA, prometendo urgência nos resultados. Durante os dias que se seguiram, a mansão Thorsten viveu uma atmosfera de expectativa contida. Valentina continuou exercendo suas funções como funcionária, embora Beatriz insistisse em tratá-la com um carinho especial que ia além da relação patroa-empregada. Tiago, por sua vez, começou a cometer pequenos deslizes em sua rotina antes impecável. Talheres fora do lugar, horários confundidos, detalhes que não passaram despercebidos por Constantin, sempre atento à dinâmica da casa. Algo está diferente com Tiago, comentou ele com Beatriz uma noite em seu escritório. Nunca o vi tão distraído em todos esses anos. Beatriz, absorta em um álbum de fotografias antigas, apenas murmurou uma concordância vaga. Suas mãos acariciavam uma foto em particular. Helena bebê, usando o colar com o pingente de coração. Na cozinha, Valentina organizava a despensa quando encontrou um caderno antigo escondido atrás de algumas latas. Era um diário. Suas páginas amareladas pelo tempo continham anotações detalhadas sobre a rotina da casa, escritas com uma caligrafia que ela reconheceu como sendo de Tiago. Folheando as páginas, seu coração disparou ao encontrar uma entrada datada do dia de seu desaparecimento. As palavras, escritas com uma urgência perceptível, revelavam muito mais do que simples anotações domésticas. Não havia escolha. A chegada dela mudou tudo. Anos de dedicação não podem ser apagados por um bebê. O parque estava cheio. Alguém a encontrará. O colar... Deveria ter tirado o colar. O som de passos no corredor fez Valentina fechar o diário rapidamente. Tiago apareceu à porta da despensa, seu rosto perdendo a cor ao ver o caderno nas mãos dela. Isso é propriedade particular, disse ele, sua voz tremendo levemente. Devo pedir que me devolva imediatamente. Valentina apertou o caderno contra o peito, seus olhos fixos nos do mordomo. Por que, Tiago? Por que você escreveu sobre um bebê e um colar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. No andar de cima, o telefone começou a tocar, seu som ecoando pela casa como um presságio. Senhor Constantin, a voz da governanta soou pelo intercomunicador. O Dr. Augusto está na linha. Ele diz que os resultados chegaram. O momento da verdade havia chegado. Valentina subiu as escadas com o diário ainda em suas mãos, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Atrás dela, Tiago permaneceu imóvel na cozinha, como uma estátua de sal contemplando seu próprio fim. Constantin atendeu o telefone no viva-voz, com Beatriz ao seu lado. Valentina entrou no escritório no exato momento em que o médico começava a falar. Os resultados são conclusivos, anunciou o Dr. Augusto, sua voz transmitindo a emoção do momento. A compatibilidade genética é inequívoca. Valentina é, sem sombra de dúvida, Helena Thorsten. O grito de alegria de Beatriz misturou-se às lágrimas de Constantin. Valentina, ainda segurando o diário, sentiu suas pernas fraquejarem. Anos de perguntas sem resposta finalmente encontravam seu desfecho. Tem mais uma coisa, continuou o médico. Encontramos também uma compatibilidade parcial com outro exame em nosso banco de dados. Um teste realizado há alguns anos, de um funcionário da família. Antes que ele pudesse completar a frase, um barulho de vidro quebrado veio do andar de baixo. Tiago, em sua tentativa de fuga, havia derrubado um vaso valioso. O som do alarme de segurança começou a soar, enquanto vozes alteradas dos seguranças ecoavam pelo jardim. O caos se instalou na mansão Thorsten. Constantin desceu as escadas correndo, seguido por 2 seguranças, enquanto Beatriz abraçava Valentina, como se temesse perdê-la novamente. O diário em suas mãos agora pesava como chumbo, guardando segredos que começavam a fazer sentido. Tiago foi encontrado no Jardim dos Fundos, próximo ao portão de serviço. Seus olhos, antes sempre alertas e dignos, agora revelavam o pânico de um homem encurralado. Constantin o encarou com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Por que, Tiago? Perguntou, sua voz carregada de décadas de confiança traída.
Por que fez isso com nossa família? O mordomo, ainda mantendo uma sombra de sua antiga postura, endireitou a coluna antes de responder. Eu era sua família, Sr. Constantin. Durante 30 anos, fui mais presente que qualquer parente de sangue. E então ela chegou. Valentina desceu as escadas neste momento, o diário aberto em suas mãos. Você planejou tudo, disse ela, sua voz trêmula. Está tudo aqui, em suas próprias palavras. Beatriz, que vinha logo atrás, pegou o caderno e começou a ler em voz alta trechos das confissões de Tiago. Cada palavra era como uma punhalada no coração da família que ele havia jurado servir. A mansão era meu reino, continuou Tiago, sua máscara de compostura finalmente desmoronando. Eu conhecia cada segredo, cada sussurro dessas paredes. E, de repente, uma criança ameaçava tudo isso. Uma herdeira que me reduziria a um simples empregado. Constantin passou as mãos pelos cabelos grisalhos, a compreensão do horror perpetrado por seu funcionário mais confiável, o envelhecendo visivelmente. Você era como um irmão para mim, Tiago. Confiamos em você. Choramos juntos quando Helena desapareceu. E você me consolou, completou Beatriz, sua voz embargada pela indignação. Segurou minhas mãos enquanto eu chorava, sabendo o tempo todo que tinha sido você. Valentina se aproximou do homem que havia alterado o curso de sua vida. Seus olhos, tão parecidos com os de Beatriz, estudavam cada detalhe daquele rosto que agora revelava sua verdadeira natureza. Você roubou minha infância, disse ela, com uma calma surpreendente. Mas também me deu outra família, a irmã Conceição, as crianças do orfanato. Eles também são parte de quem eu sou agora. Os seguranças se aproximaram de Tiago, mas Constantin fez um gesto para que aguardassem. Este era um momento de família, de verdades que precisavam ser ditas e ouvidas. O que você fez não tem perdão, continuou Constantin. Mas não seremos nós a decidir seu destino. A justiça o fará. Tiago olhou uma última vez para a mansão que havia sido seu reino por tantos anos. As paredes que guardavam seus segredos agora pareciam condená-lo com seu silêncio imponente. Eu nunca quis machucá-la, murmurou ele, dirigindo-se a Valentina. Apenas não podia perder meu lugar. Você não entende. Esta casa, esta família, era tudo que eu tinha. Os seguranças finalmente se aproximaram, conduzindo Tiago para dentro da casa, onde aguardariam a chegada da polícia. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja que pareciam simbolizar o fim de uma era na mansão Thorstein. Valentina sentiu a mão de Beatriz segurar a sua, enquanto Constantin colocava um braço protetor ao redor de ambas. Ali, no jardim onde tantas histórias haviam se desenrolado, uma nova página começava a ser escrita. O outono paulistano trouxe consigo ventos de mudança para a mansão Thorstein. Após o depoimento de Tiago à polícia e sua confissão formal, a família começou seu processo de cura e reconexão. Valentina, agora oficialmente Helena Thorstein, decidiu manter ambos os nomes, honrando tanto sua origem quanto sua história no orfanato. A mudança para a mansão foi gradual. Ela insistiu em continuar seu trabalho voluntário no lar Nossa Senhora das Graças, agora com o apoio financeiro dos Thorstein. Não quero abandonar as crianças, explicou ela durante um jantar em família. Elas são parte de quem me tornei. Beatriz, redescobrindo a alegria que havia perdido há tanto tempo, dedicava-se a conhecer cada detalhe da vida de sua filha. Passavam horas conversando sobre as memórias do orfanato, as travessuras de infância, os sonhos e medos que Valentina carregava. Você sempre quis ser professora? Perguntou Beatriz uma tarde, enquanto organizavam antigas fotografias na biblioteca. Desde pequena, a irmã Conceição me deixava ajudar com as crianças menores, respondeu Valentina, sorrindo ao recordar. Acho que sempre senti necessidade de criar vínculos, de pertencer a algum lugar. Constantin, por sua vez, processava os acontecimentos de maneira mais prática. Providenciou toda a documentação necessária para oficializar Valentina como Helena Thorstein, garantindo seus direitos como herdeira. Mais que isso, apoiava incondicionalmente seus projetos educacionais. Quero transformar parte da mansão em um centro de apoio para crianças carentes, propôs Valentina durante uma reunião familiar.
Podemos oferecer aulas de reforço, atividades culturais. A ideia foi recebida com entusiasmo. A ala leste da mansão, antes silenciosa e pouco utilizada, ganhou nova vida com as reformas. Salas de aula foram equipadas, uma biblioteca infantil foi montada e o jardim ganhou um playground. A notícia da verdadeira identidade de Valentina correu pela alta sociedade paulistana. Alguns, movidos pela curiosidade mórbida, tentavam conseguir convites para eventos na mansão Thorstein. Outros, sinceramente tocados pela história, ofereciam apoio aos projetos sociais da família. "Não quero que nossa história vire um espetáculo", declarou Valentina, firme em sua decisão de manter a privacidade. "O importante é o trabalho que podemos fazer para ajudar outras crianças." Em uma tarde particularmente significativa, Irmã Conceição visitou a mansão. A freira, que havia sido uma segunda mãe para Valentina, encontrou-se com Beatriz em um momento carregado de emoção. "Obrigada por cuidar tão bem dela", disse Beatriz, segurando as mãos enrugadas da religiosa. "A senhora foi um anjo em nossas vidas." "Valentina sempre foi especial", respondeu Irmã Conceição, seus olhos brilhando de orgulho. "Agora entendo por quê. Ela tem o coração dos pais." O projeto do centro educacional avançava rapidamente. Valentina coordenava pessoalmente a seleção dos professores e a elaboração do programa pedagógico. Sua experiência no orfanato, combinada com sua formação acadêmica, trazia uma perspectiva única ao projeto. "Queremos criar um espaço onde cada criança se sinta especial", explicava ela durante uma reunião com a equipe. "Um lugar onde possam desenvolver seus talentos e sonhar com um futuro melhor." Constantin observava a filha com admiração crescente. A menina que ele havia perdido retornara como uma mulher forte e determinada, capaz de transformar uma tragédia pessoal em fonte de esperança para outros. À noite, quando a mansão silenciava, Valentina costumava sentar-se no antigo quarto de bebê, agora transformado em seu escritório pessoal. Ali, entre as paredes que guardavam tantas histórias, ela escrevia em seu próprio diário, não mais segredos obscuros como os de Tiago, mas planos e sonhos para o futuro. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo a inauguração do Centro Educacional Thorstein. O antigo jardim da mansão, antes restrito à elite paulistana, agora ecoava com as risadas de crianças de diferentes realidades sociais. Valentina supervisionava pessoalmente cada detalhe do projeto. Suas manhãs começavam cedo, recebendo os primeiros alunos com o mesmo sorriso acolhedor que havia aprendido com Irmã Conceição. As tardes eram dedicadas às aulas de reforço e atividades culturais. "Cada criança que chega aqui me faz lembrar um pouco de mim mesma", confidenciou ela a Beatriz, enquanto observavam uma aula de música no recém-instalado anfiteatro do jardim. "Todas têm uma história para contar, todas merecem uma chance." O sucesso do centro educacional atraiu a atenção da mídia local. Jornais e revistas queriam contar a história da herdeira perdida que transformou sua experiência em um projeto social. Valentina, no entanto, mantinha-se discreta, preferindo focar no trabalho. "Nossa história é importante", explicou ela durante uma rara entrevista. "Mas mais importante é o que fazemos com ela. Cada criança que conseguimos ajudar é uma nova história de esperança sendo escrita." Constantin, inicialmente preocupado com a exposição da família, surpreendeu-se com o impacto positivo do projeto. Empresários amigos, tocados pela iniciativa, começaram a oferecer apoio financeiro e parcerias. "Você transformou não apenas nossa família, mas toda a comunidade", disse ele a Valentina durante uma reunião do conselho da fundação que havia sido criada para gerir o centro. Beatriz, por sua vez, encontrou um novo propósito ajudando na organização de eventos culturais para as famílias atendidas pelo projeto. Suas habilidades sociais, antes restritas a jantares da alta sociedade, agora serviam para aproximar pessoas de diferentes realidades. "Nunca imaginei que me sentiria tão realizada", confessou ela a Valentina durante um festival de arte organizado no jardim. "É como se tivéssemos encontrado não apenas você, mas também nosso verdadeiro lugar no mundo." O antigo quarto de Tiago foi transformado em uma sala de memórias, onde fotografias e documentos contavam a história do centro educacional. Em uma das paredes,
Uma frase em letras douradas resumia a filosofia do projeto. Cada criança é uma possibilidade de transformação. Numa tarde particularmente significativa, Valentina recebeu uma carta do presídio onde Tiago cumpria sua pena. O antigo mordomo expressava seu arrependimento e pedia perdão, reconhecendo como seu ato egoísta havia, ironicamente, resultado em algo positivo. "Não posso dizer que o perdoo completamente", disse Valentina a seus pais, enquanto compartilhava o conteúdo da carta. "Mas entendo que, às vezes, as piores decisões podem levar a caminhos inesperados de transformação." O Centro Educacional Thorsten tornava-se um modelo de projeto social, inspirando iniciativas semelhantes em outras regiões da cidade. Valentina era frequentemente convidada para compartilhar sua experiência em palestras e eventos educacionais. "Nossa história mostra que o destino tem caminhos misteriosos", refletiu ela durante uma conferência. "O importante é transformar nossas experiências, mesmo as dolorosas, em algo que possa beneficiar outros." Em casa, nos momentos de intimidade familiar, Valentina ainda brincava com o colar que havia sido o fio condutor de sua história. O pingente em forma de coração, agora restaurado e reluzente, simbolizava não apenas seu retorno à família biológica, mas também a expansão do conceito de família que ela havia construído. O verão paulistano estava particularmente quente quando o Centro Educacional Thorsten recebeu uma visita inesperada. Marina, a antiga babá que estava de serviço no dia do desaparecimento de Helena, havia visto uma reportagem sobre o projeto e decidiu visitar a mansão. Valentina recebeu a ex-funcionária em seu escritório, observando as mãos trêmulas da mulher, que agora, na casa dos 60 anos, carregava décadas de culpa nos ombros. "Nunca me perdoei por aquele dia", confessou Marina, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Quando Tiago me mandou à cozinha, eu deveria ter desconfiado." "Não foi sua culpa", respondeu Valentina, segurando as mãos da antiga babá. "Tiago enganou a todos. Ele era o funcionário mais confiável da casa." O encontro com Marina desencadeou uma série de reencontros. Antigos funcionários da mansão, que haviam trabalhado durante a época do desaparecimento, começaram a visitar o centro educacional, cada um trazendo consigo fragmentos de memórias que ajudavam Valentina a reconstruir seu passado. Beatriz organizou um almoço especial para reunir essas pessoas que haviam feito parte da história da família. O jardim da mansão, agora um espaço de convivência do centro educacional, foi decorado com flores e fotografias antigas. "É como se o passado e o presente finalmente se encontrassem", observou Constantin, vendo sua filha interagir com pessoas que a haviam conhecido bebê. Durante o evento, irmã Conceição compartilhou histórias da infância de Valentina no orfanato, enquanto os antigos funcionários relembravam os primeiros meses de Helena na mansão. As narrativas se entrelaçavam, preenchendo lacunas e criando pontes entre as duas vidas que agora se fundiam em uma só. "Lembro do dia em que você chegou ao orfanato", contou irmã Conceição. "Estava tão quietinha, apenas segurando aquele colar, como se soubesse que ele seria sua conexão com o passado. A própria mansão parecia diferente agora. Os corredores antes silenciosos ecoavam com vozes infantis, e os jardins tradicionalmente impecáveis apresentavam os sinais alegres das brincadeiras das crianças do centro educacional. Às vezes me pergunto o que Tiago pensaria de tudo isso, refletiu Valentina uma noite, conversando com seus pais na biblioteca. Como seu ato, motivado pelo medo de perder status, acabou democratizando este espaço. Constantin abraçou a filha, sentindo o perfume suave de seus cabelos. Você transformou um ato de egoísmo em um gesto de amor ao próximo. Esta é sua verdadeira herança. O Centro Educacional Thorsten crescia, não apenas em número de alunos, mas também em significado para a comunidade. Tornou-se um ponto de encontro onde diferentes classes sociais conviviam e aprendiam juntas, quebrando barreiras que pareciam intransponíveis. Em uma tarde especial, Valentina reuniu seus dois mundos. As crianças do orfanato foram convidadas para um dia de atividades no centro educacional. Ver os pequenos que ela havia ajudado a criar brincando nos mesmos jardins onde ela deveria ter crescido, trouxe uma sensação indescritível de completude.
A chegada da primavera trouxe consigo o primeiro aniversário do Centro Educacional Thorstein. O que começou como um projeto de redenção pessoal havia se transformado em uma referência em educação e inclusão social na cidade de São Paulo. Valentina organizou uma grande celebração, reunindo alunos, famílias, professores e colaboradores nos jardins da mansão. O espaço, antissímbolo de privilégio e segregação, agora pulsava com a energia de centenas de crianças de diferentes origens sociais. Quando iniciei este projeto, pensava apenas em dar sentido à minha própria história, discursou ela durante a cerimônia. Mas cada criança que passou por aqui me ensinou que nossas histórias só têm verdadeiro significado quando se entrelaçam com as histórias dos outros. Beatriz e Constantin observavam a filha com orgulho. A pequena Helena, que lhes foi tirada há tanto tempo, havia retornado como Valentina, trazendo consigo uma sabedoria que transcendia a dor da separação. Ela conseguiu algo extraordinário, comentou Constantin com a esposa. Transformou nossa tragédia pessoal em uma fonte de esperança para tantas famílias. O sucesso do centro educacional inspirou outras famílias tradicionais de São Paulo. Antigas mansões do Morumbi e Jardins começavam a abrir suas portas para projetos sociais similares, criando uma rede de apoio à educação e cultura. Durante a festa de aniversário, uma surpresa especial aguardava os presentes. Valentina havia organizado uma exposição fotográfica contando a história da mansão, desde os tempos em que era apenas a residência dos Thorstein até sua transformação em centro educacional. Cada fotografia conta uma história de transformação, explicava ela aos visitantes, não apenas da casa, mas de todas as pessoas que passaram por aqui. Em uma das paredes da exposição, uma série de cartas escritas pelos alunos do centro revelava o impacto do projeto em suas vidas. Sonhos de futuro, histórias de superação e agradecimentos emocionados compunham um mosaico de esperança. Quando entrei aqui pela primeira vez, achei que estava sonhando, escreveu uma das alunas. Agora sei que posso sonhar ainda mais alto. O antigo quarto de bebê de Helena, agora transformado em biblioteca infantil, era o coração do centro educacional. As paredes cor-de-rosa deram lugar a estantes repletas de livros, e o berço foi substituído por almofadas coloridas onde as crianças se reuniam para ouvir histórias. Cada livro é uma porta para um novo mundo, dizia Valentina durante as sessões de contação de histórias. Assim como meu colar foi a chave para redescobrir minha própria história. Beatriz passou a coordenar um programa de mentoria onde mulheres bem-sucedidas compartilhavam suas experiências com as adolescentes do centro. Constantin, por sua vez, estabeleceu um fundo de bolsas de estudo para garantir a continuidade da educação dos alunos mais promissores. Nossa família cresceu de uma maneira que nunca imaginamos, refletiu Beatriz durante uma reunião do conselho. Cada criança que passa por aqui se torna um pouco nossa. O colar com o pingente de coração, agora exposto em uma vitrine especial na entrada do centro, simbolizava mais que uma história de separação e reencontro. Tornou-se um lembrete de como o amor pode transformar perdas em ganhos, dor em esperança, e uma mansão fechada em um espaço de acolhimento e oportunidades. O outono pintava os jardins da mansão Thorstein, com tons dourados, quando Valentina recebeu uma carta inesperada. O envelope, timbrado com o logo do sistema prisional, continha notícias de Tiago. O ex-mordomo havia adoecido gravemente na prisão. Ele pede para vê-la, informou Constantin após confirmar a veracidade da correspondência. Mas a decisão é sua. Valentina passou dias refletindo sobre o pedido. As lembranças do homem que havia alterado o curso de sua vida misturavam-se com os ensinamentos de perdão que ela mesma pregava no centro educacional. Preciso ir, decidiu finalmente. Não por ele, mas por mim. Por tudo que construímos a partir do que ele fez. A visita ao presídio foi uma experiência surreal. Tiago, agora apenas uma sombra do mordomo altivo que um dia foi, aguardava em uma sala simples da enfermaria. Seus olhos, antes tão vigilantes, estavam opacos e cansados. Você conseguiu, murmurou ele, assim que Valentina entrou. Transformou aquela mansão em algo muito maior do que eu jamais imaginei. Não vim buscar suas aprovações, Tiago, respondeu ela, sentando-se próxima ao leito.
Vim porque acredito que todos merecem uma chance de fazer as pazes com seu passado. A conversa que se seguiu foi profunda e dolorosa. Tiago revelou detalhes daquela fatídica tarde de domingo, confessos às angústias que o levaram a tal ato extremo. Valentina ouviu tudo em silêncio, permitindo que aquele homem consumido pelo remorso finalmente se libertasse do peso de seus segredos. Entendo agora que meu maior erro não foi apenas ter te levado, confessou Tiago. Foi ter pensado que amor e lealdade podiam ser medidos por posses e status. De volta à mansão, Valentina reuniu a família no jardim de inverno, o mesmo local onde, tantos anos atrás, Tiago costumava organizar os chás da tarde. Compartilhou com os pais os detalhes do encontro e uma decisão que havia tomado. Quero criar um programa de reabilitação no centro educacional, anunciou, para ex-detentos que queiram trabalhar com jardinagem e manutenção. Dar a eles a chance que Tiago nunca soube aproveitar. Beatriz abraçou a filha, emocionada com sua capacidade de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento. Constantin, embora inicialmente hesitante, acabou concordando com a proposta. Você nos ensinou que o verdadeiro perdão não é esquecer o passado, disse ele, mas usar suas lições para construir um futuro melhor. O novo programa começou modestamente, com 3 participantes trabalhando nos jardins do centro educacional. As crianças, longe de terem medo, adoravam ouvir as histórias de transformação daqueles homens que buscavam uma segunda chance. A mansão Thorstein, outrora símbolo de poder e isolamento na elite paulistana, havia se transformado em um verdadeiro centro de transformação social. O projeto iniciado por Valentina crescia, ramificando-se em novas iniciativas que tocavam cada vez mais vidas. Em uma manhã especial de primavera, exatamente 2 anos após a descoberta de sua verdadeira identidade, Valentina organizou uma celebração diferente. Não era apenas mais um evento do centro educacional, mas uma reunião íntima que simbolizava a conclusão de um ciclo. O jardim estava decorado com flores brancas, e no centro, uma pequena exposição contava a história completa da mansão, desde os tempos da família tradicional, passando pelo período sombrio do desaparecimento, até sua transformação em um espaço de esperança e renovação. Cada pessoa que passa por estes portões, discursou Valentina, carrega consigo uma história de superação. Assim como eu fui Helena e me tornei Valentina, esta mansão deixou de ser apenas um símbolo de privilégio para se transformar em um lugar de encontros e recomeços. Beatriz e Constantin, agora com os cabelos completamente brancos, observavam a filha com orgulho. O tempo havia não apenas curado antigas feridas, mas transformado sua tragédia pessoal em uma fonte inesgotável de esperança para outros. Quando perdemos você, confidenciou Beatriz durante a celebração, pensei que nossa família estava destruída para sempre. Agora vejo que ela apenas precisava crescer de uma maneira diferente. O centro educacional havia se tornado um modelo de transformação social. Outras famílias tradicionais de São Paulo começavam a seguir seu exemplo, abrindo suas propriedades para projetos similares. A semente plantada por Valentina florescia em diferentes cantos da cidade. No final da celebração, Valentina reuniu um grupo especial, crianças do orfanato, alunos do centro educacional, participantes do programa de reabilitação e antigos funcionários da mansão. Juntos, plantaram uma muda de ipê no centro do jardim. Esta árvore, explicou ela, representa nossa história. Suas raízes são profundas como nossa dor, seu tronco forte como nossa resiliência, e seus galhos, que alcançarão o céu, são como nossos sonhos e esperanças. O colar com o pingente de coração, agora parte do acervo histórico do centro, brilhava em sua vitrine especial. Não era mais apenas uma joia ou uma pista do passado, mas um símbolo de como o destino trabalha de maneiras misteriosas para transformar tristezas em alegrias, perdas em ganhos e muros em pontes. O verdadeiro tesouro, concluiu Valentina, observando o pôr do sol paulistano tingir o céu de rosa. Não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Não está no que guardamos, mas no que transformamos. A mansão Thorstein
Agora um farol de esperança no coração de São Paulo, continuava sua missão de transformar vidas. E Valentina, a menina perdida que se tornou um símbolo de renovação, seguia seu caminho, provando que o amor, quando multiplicado, tem o poder de curar até as feridas mais profundas e transformar as histórias mais tristes em contos de esperança e redenção.